Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, esse vídeo é um vídeo um pouco diferente, né? O segundo que eu gravo hoje nesse dia, que eu estava retornando para casa e me lembrei desse relato, uma experiência muito forte acerca da informação. Eu quero aqui compartilhar e ler aqui alguns comentários de todos vocês e fazer algumas considerações, amém? Então, mas antes disso eu quero saber se você está bem, como é que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Sabe que eu estava aqui lendo, né, alguns comentários de todas vocês, e teve uma irmã que falou assim, irmã Raquel, eu não sabia que o boi chora. Ele chora. Ele chora. Chora, ele entra no estado de sofrimento. Irmãs, eu vou até mais assim, mais além, e a própria palavra de Deus fala, né? Que entre nós e os animais não tem nenhuma diferença, nós e os animais. A única diferença é que nós temos espírito, né? Existem algumas passagens, eu vou encontrar essas passagens, eu vou ler. Então, os animais, eles têm memória afetiva, eles sofrem rejeição, sofrem dores, né? Então, assim, e a palavra do Senhor fala em Provérbios que o justo olha pela vida de seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Então, mas falando com relação ao boi, na hora ali do abate, ele sabe que ele vai morrer, ele pressente já e ele chora, né? Tem animais que choram, tem, irmã Raquel? Tem animais que choram. Aqui no YouTube tem, eu que não vejo muito, né, porque baixa muito a vibração, já dá tristeza, já dá, né, dá assim um pouco de... eu fico reflexiva, digamos assim, então eu não entro muito porque pelo menos assim uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias eu gosto de comer pelo menos um pedacinho de carne só para manter o ferro, porque senão a gente entra também em uma neura de não comer e enfim, irmãs, tem até um grupo de pessoas que não comem carne, mas isso são eles, né? Eu ainda não atingi, porque meu corpo ele sente falta do ferro, né? Das proteínas que tem, por mais que você coma outros tipos de proteína, mas enfim, mas o animal ele pesquisa, irmã, pesquisa, né? Pesquisa. Deixa eu ler aqui alguns comentários aqui, irmãs, já que eu tô aqui com esse aberto, né? Aqui aberto, eu vou ler aqui, né? Teve uma irmã, Sala 16, no vídeo 177, ela falou assim, irmã, seus vídeos são sempre bons. Quero fazer uma pergunta, para que aquele quadrado ali em cima de um móvel? Esse móvel era o móvel que ficava a televisão, irmãs. Esse móvel era o móvel que ficava a televisão aqui, né? Ficava aqui a televisão aqui. E eu tirei a televisão e ficou muito vazio. E esses móveis aqui são para colocar livros. Ela pergunta, é uma prateleira? Porque eu também tenho, acho que é uma prateleira, não sei porquê, irmã. Mas uma pergunta, por que você deu fim na TV? Eu tirei a televisão porque eu gosto de tudo que esteja na minha casa funcionando. Eu gosto de espaço, eu preciso de mais espaço. Tem um sofá ali também que eu já tô para tirar ele. Eu gosto de espaço, eu tô naquilo assim de quanto mais espaço para mim melhor. E eu não gosto de ter algo, porque eu ainda uso o sofá. Eu não gosto de ter algo na minha casa que eu não use. Ficar acumulando coisas, porque você está acumulando energia.
E a Bíblia diz, né, tirar o velho para dar lugar ao novo, né? Não se pode deitar vinho novo em odre velho, e nem remendo de pano novo em veste velha. Então, assim, eu não penso em ter televisão, não. Já estava acho que uns 2 ou 3 anos ela parada sem ligar, estava ali só de mostruário. E eu particularmente, irmãs, eu não sei vocês, mas eu particularmente, nossa, meu cabelo tá muito branco, irmãs. Eu penso em deixar tudo branco, né? Mas isso é uma outra parte. Que eu não vou comentar agora, né? Sobre cabelo, cosméticos. Mas vamos lá. Eu tirei a televisão, como a irmã aqui perguntou, eu tirei a televisão porque eu não gosto de nada na minha casa que eu não funcione. Eu gosto de usar tudo. Tem gente que é assim, guarda aquele copo bonito, aquele prato bonito só quando chega uma visita. Não, eu gosto de usar. Aquela colcha, aquela toalha de mesa só para quando tiver visita. Não, eu gosto de usar tudo. Eu gosto de que tudo fique usando. Eu gosto de usar tudo, irmãs. Eu não gosto de guardar nada. Ah, comprei uma roupa nova, vou usar só lá pro Natal. Não, eu gosto de usar já hoje. A primeira oportunidade é hoje, eu gosto de usar hoje. Então, eu creio que isso vem muito lá da infância, né? Que tinha, né, esse negócio de guardar, né? Guardar para visitas e, e hoje eu já faço diferente, né? Com a minha vida, com as minhas coisas, então eu gosto de usar tudo. E a televisão estava aqui ocupando espaço, agora esse quadrado é para colocar livro. E eu não coloquei livros ali, irmãs, porque eu acho que fica... Eu acho que vai cansar a imagem, né? O que você acha? Vai cansar a imagem? Porque assim, é para colocar livros, né? E eu não coloquei livros, ficou vazio. Mas obrigada, viu, pelo seu comentário. Irmãs, vamos lá. Eu quero contar aqui uma experiência que eu tava me lembrando agora. Eu tava vindo tava vindo para casa, agora depois do culto. E eu me lembrei, irmãs, de uma experiência. E essa experiência eu creio que é importante e relevante. Eu resolvi vir aqui contar, contar para as irmãs. Eu me lembro que eu cheguei a ler, acho que um livro do pastor Tiago Brunet. Eu não sei se ele é pastor, se ele é coach. Eu sei que ele é youtuber, né? Ele é muito conhecido. Ele é youtuber, ele é escritor. Mas eu creio que ele é os dois. Ele é pastor e ele é coach. E eu já li, sim, um livro dele. Acho que foi um dos primeiros livros que ele lançou. Ele já lançou mais outros, né? E eu já vi ele comentando em vídeos aqui no YouTube. Aqui. E ele fala, eu já li no livro e já ouvi falando. E ele fala que uma vez ele saiu, ele foi fazer uma pesquisa, que ele saiu em vários lugares, em vários pontos, perguntando a pessoas influentes, pessoas ricas, financeiramente falando, e fazer uma pesquisa do o que seria mais importante para elas. Olha só, ele contando isso no livro. Eu me esqueci o nome do livro, foi o primeiro livro, irmãs. Eu esqueci o nome do livro, foi o primeiro livro dele. Se você lembrar, me ajuda, coloca aqui nos comentários aqui embaixo. Que eu li aquele livro e li essa história, eu achei assim fabulosa e isso é uma grande verdade. E ele estava falando no livro, depois ele contou no YouTube, né, em uma gravação, que ele foi entrevistar várias pessoas influentes de vários países, dos Estados Unidos, na Europa. Ele chegou aí, né, para a Ásia, o continente asiático, e lá ele conta que aqui na América Latina, aqui embaixo, né, que nós estamos aqui embaixo, na América Latina,
Ele foi para um país que agora também eu não me lembro, não sei se foi Bolívia, Uruguai, Argentina, eu não me lembro. Você não se lembra, irmã? Que eu não me lembro, irmãs. Não me lembro. E ele fala, ele conta que ele foi para fazer uma pesquisa e fazer essa pergunta: o que para aquela pessoa era o mais importante? Pessoas relevantes na sociedade. E ele falou que ele passou a ser algumas situações, porque essas pessoas às vezes deixavam esperando ele muito para ele poder ter um encontro com uma pessoa, com essa pessoa, de algumas horas ou de alguns minutos, fazer uma pequena entrevista. E ele falou que ele esperou durante muitas horas esse banqueiro. Era um homem assim, um dos homens mais ricos e influentes no ramo assim bancário nesse país. Ele demorou o homem demorou o homem lá, né, a pessoa demorou a atendê-lo. E ali ele demorou, né, atendê-lo, ele ficou esperando. E, enfim, o homem resolveu atendê-lo depois de bastante tempo, né, de horas. Às vezes também tem isso, né? Aí ele fez a pergunta, conversou lá, né, com esse homem, né, com esse banqueiro muito influente, muito rico. E ele fez uma pergunta, ele falou assim: na sua opinião, o que é mais importante para você? E ali, irmãs, ele falando que na humanidade dele, ele conhecendo um pouco o homem, ele achou que ele fosse ouvir do homem que era dinheiro. Olha só. Ele, né, pensou assim, bom, ele deve falar que é dinheiro, que é uma das coisas mais importantes para ele. Pensa assim, no homem muito rico, com muito dinheiro. E ele falou, bom, ele deve falar dinheiro. Aí ele fez essa pergunta, o que é mais importante para você? Aí o homem parou, pensou, e ele já com a resposta montada na mente dele, pô, ele vai falar dinheiro. Aí o homem virou para ele e falou assim, bom, o que é mais importante hoje para mim é o poder da informação. Aí ele parou, pensou e anotou. Eu acho que o homem ainda deu algumas pistas para ele, né? Por que o homem achava isso? Por que o homem achava isso? Eu acho que aí eu não me lembro, que já tem alguns anos que eu li esse livro. Foi o primeiro livro do pastor Tiago Brunet. E eu acho que o homem ainda falou algumas coisas para ele. Ele, nossa, mas como o poder da informação? O homem acho que ainda falou para ele: Tiago, seu Tiago, tudo hoje é em cima da informação. Olha a Google. A Google sabe tudo. E ele começa a falar. E é uma verdade, irmãs. Qualquer pesquisa que você coloca lá na Google, quando vai abrir o celular novamente, já aparece um monte de coisas que você havia pesquisado anteriormente, na intenção, porque ela já sabe os seus gostos, na intenção de vender. Trabalhe em cima dos seus gostos. Por exemplo, você assistiu algo lá no Instagram. Ele só vai mandar o que você assistiu, possivelmente vai trabalhar em cima dos seus gostos. Ali ele teve uma informação da sua preferência. Então, e ele falando, né, sobre a informação, e ele falou da espiritualidade, essa questão de revelação, e eu me lembrei dessa revelação que eu tive do Espírito Santo de Deus. E eu concordo com com isso que foi falado. E quando se diz respeito à espiritualidade, eu me lembro de uma experiência que eu tive com o Espírito Santo acerca da informação. Quando você é uma pessoa que busca a Deus, quando você é uma pessoa que é consagrada, quando você está buscando ao Senhor, lendo a palavra, jejuando,
colocando diante de Deus, a própria palavra vai dizer que certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus revela segredos ainda no dia de hoje. E algo que é muito benéfico para a nossa vida ou para as nossas vidas é quando você tem a informação antes dos demais, de tudo aquilo que vai acontecer. E eu quero contar essa experiência. Eu me lembro que eu estava na igreja antiga, que eu não estou mais nessa igreja, eu estou em outra. Deus me levou para outra. Eu pertencia, eu congregava na igreja batista. E nessa igreja foi uma igreja que foi muito abençoada, ela é abençoada até hoje. O pastor muito abençoado, as irmãs, o grupo, uma igreja muito boa, irmãs, para congregar, para fazer parte. Uma igreja muito alicerçada na palavra. Eu saí de lá mesmo porque Deus me tirou. E foi um processo muito doído, que eu já contei aqui no canal. E Deus me levou para essa igreja que eu tô hoje. E eu já tô nessa igreja hoje, já fazem 10 anos, né? E eu não pretendo sair, porque o cristão, ele precisa ter raízes, né? Nós precisamos, irmãs, e aqui eu quero encorajar você, ter uma igreja para você congregar e se firmar, olhar para Jesus, congregar e se firmar, amém? Esse negócio de não congregar, de não ter igreja nenhuma, irmã, isso está errado. Eu vou trazer um estudo aqui sobre isso. A Bíblia fala para nós congregarmos, né? Mas isso é outra história. Então vamos lá. Então eu pertenci a essa igreja e foi um processo assim muito triste de eu sair de lá, irmãs. Só saí mesmo porque Deus me tirou. Deus falou literalmente, eu jejuei, orei durante 4 meses para sair dessa igreja, para ter certeza dessa igreja que eu tô hoje, amém? Que era ali que Deus me queria para realizar os seus propósitos. E enfim, e olha o poder da informação. Eu me lembro que nessa época eu orava muito, eu jejuava muito, eu buscava muito ao Senhor, irmãs. Era aquela época que todo dia eu ia pro monte, eu moro aqui perto do monte, todo dia eu ia pro monte. Então era assim, né? Deus abria as revelações, Deus... Irmãs, uma época, olha, que não foi fácil não, mas era um momento particular, um momento que passou. Hoje eu busco, hoje eu consagro, hoje eu já não subo mais o monte como antes. Nossa vida vai mudando. Mas o fato é que eu buscava muito ao Senhor. E eu me lembro que Deus me deu uma revelação. Eu estava em um jejum. Tá? Eu estava, passando um jejum. Eu estava fazendo um jejum de vários dias. E Deus me dava que o meu pastor vinha até a mim, né, o meu líder dessa igreja na época, a Igreja Batista, que eu estava, né, outrora, que eu estava, nessa que eu tô não, que eu estava. O meu pastor, ele vinha e ele me fazia uma proposta da obra mesmo do reino. E ali eu orando, Deus me dava essa visão claramente, irmãs, ele vindo na minha direção e falava, eu preciso falar com a irmã. E ele me fazia uma proposta da obra. Então ali, eu esperei. E já assim, eram vários dias de jejum. Eu falei, Senhor, vai acontecer? Vai. E ali, irmãs, no próximo domingo eu fui, eu estava em jejum. Fui para a escola dominical, fui em jejum. Já estava ali quase que certa que
naquele, quase, irmãs, se não fosse naquele dia, seria nos próximos dias para frente. Quando ele veio, irmãs, ele veio se aproximando, eu falei, Senhor, é agora que ele vai falar. E quando ele falou para mim, eu preciso falar com a irmã, vem cá. Aí me chamou, falou comigo, eu preciso que a irmã, na época ele falou comigo, me perguntou se eu poderia dar um estudo bíblico na igreja. Não tinha estudo bíblico, tinha um culto lá que o culto estava assim um pouco precisando, né, de um reforço, e ele me perguntou se eu poderia dar estudo bíblico naquele dia, em tal dia da semana, para a igreja. E quando ele foi falando, eu fui olhando para ele, eu só fui concordando, porque eu já sabia que ele iria fazer a proposta, só não sabia o que era. E ali, irmãs, eu me senti assim muito feliz, muito grata pela oportunidade, porque é uma responsabilidade, né, dar estudo bíblico para assim a igreja, né? Eu me senti assim muito grata, feliz ao mesmo tempo, grata pela confiança, né? E pela confiança, porque não é fácil não, irmãs. E grata assim pela confiança e feliz de ser útil no reino. E fiquei assim, frente àquele grande desafio, porque eu nunca havia dado estudo bíblico. Então foi assim um período muito abençoado, abençoador, de amadurecimento. Mas a tônica desse vídeo o poder da informação, ele é muito importante. Você vê que quando ele já vem na minha direção, querendo já, assim, falando, né? Irmã, eu preciso falar com a irmã. Eu já sabia que havia uma proposta. E ele falou, irmã Raquel, eu estava orando na minha casa e Deus me deu você, irmã Raquel. A irmã ora, a irmã ora e depois a irmã me fala. E ele não aceitou assim na hora a resposta não, eu só fiquei assim, concordando. Mas eu já sabia que viria uma proposta, e que era da parte de Deus. Então ali eu fiquei só no aguardo. Irmãs, é o que eu estava falando para uma irmã esses dias, né? Quando Deus tem obra, quando Deus tem algo para realizar, você só precisa ficar ali na posição que Deus te colocou. Você não precisa tomar partido em nada, é só esperar. E ali eu já sabia, né? E ele foi falando, eu fui concordando. Pastor, E eu estava em jejum nesse dia. E ali assim foi muito abençoado, foi muito abençoador. E foi assim um momento de muito crescimento. E depois eu saí, que eu fui para na direção de Deus, né? Fui para essa outra igreja que eu tô hoje. Eu tô lá até hoje, já tem 10 anos e não pretendo sair. Porque não pretendo, a não ser que for algo assim muito... Eu nem sei, mas eu não penso em sair. Eu amo a minha igreja, amo o meu pastor, amo as irmãs de oração, amo tudo naquela igreja, irmãs. Já tem 10 anos, né? Que eu estou lá, e foi Deus mesmo que me levou. E antes de Deus me levar para essa igreja, né, que eu congrego até hoje, Deus já havia usado profetas, Deus já tinha falado comigo, e Deus me mostrou tudo que ia acontecer em sonho para mim. E tudo tem acontecido. Então, tudo tem acontecido, tudo que Deus falou para mim, tudo tem acontecido. Eu tenho visto assim, tudo se cumprir ali. Então, eu quero encorajar você, né? Que busque uma igreja para você congregar, né? E uma igreja, principalmente uma igreja que pregue a palavra genuína,
né? Pregue a palavra, ore a Deus, ore ao Espírito Santo para que você seja conduzido para uma igreja que vai ser bênção para você no sentido de receber o alimento espiritual e você também ser útil no reino naquela igreja que Deus te colocou. Então, mas a tônica desse vídeo é o poder da informação. É igual eu estava ouvindo um pastor, né? Eu gosto muito daquele pastor, ele falando, né? Eu estava ouvindo uma história que ele falou que ele estava fazendo um curso de... acho que era um curso de vigilante. E ele, assim, ele gostava de brincar, né? Ele é um pouco assim, brincalhão. E ele contando, irmãs, na experiência dele, que ele brincava lá com os colegas, olha só, irmãs. Ele brincava lá com os colegas. E nesse assunto de brincar com os colegas, uma vez o Espírito Santo repreendeu ele. Olha o poder da informação, irmãs. O Espírito Santo repreendeu ele, falou assim: meu filho, você não fica brincando com as outras pessoas não, os outros teus colegas não, porque os professores estão olhando e estão avaliando, e aqueles que brincam não passam seriedade e eles não são contratados pelas empresas, não são enviados para serem contratados nas outras empresas quando eles se formarem. Foi, irmã Raquel, foi, eu estava ouvindo esse testemunho. Ele fazendo o curso, ele brincava, e daquele dia, irmãs, ele ficou mais sério, e ele se formou, acho que ele mais uns 2 ou 3 conseguiram emprego. Olha o poder da informação, irmãs. Conseguiram emprego logo assim que se formaram, o restante não conseguiram emprego nenhum. Então, você observa o poder da informação, você saber antes dos demais informações importantes que você não teria como saber. Tem isso, irmã, que eu tenho, você não teria como saber se não fosse pelo Espírito Santo. Então, é muito importante a informação. Isso para tudo, irmãs, para tudo, né? Nos negócios, com relação a pessoas, né? Então é isso, quero encerrar aqui esse vídeo, ficou muito longo, mas eu voltando para minha casa eu me lembrei dessa experiência, né? Que não é um testemunho, mas é uma experiência, amém? Que Deus abençoe e paz.